entende? Então Sim, é bom concordo. ter consciência dos dois lados, porque que nem a gente começou assim, o sofrimento, né? A gente tá falando que as pessoas têm que se mostrar fortes e guerreiras e o tempo todo. Não é o tempo todo. É tipo, aconteceu uma tragédia, passa por esse sofrimento. Porque vivencia, porque faz parte de uma fase. É necessário sofrer para ter o crescimento. Para crescer. Eu também. Oi, pessoal, eu sou a Karine, sou arquiteta. Olá, sou a Andréa, psicóloga e fisioterapeuta. E esse é o nosso podcast Falo Mesmo. E nós estamos aqui para dar a nossa opinião sem filtro de tudo que é polêmico ou não dentro do universo feminino. E hoje nós vamos falar de um assunto que está bem em pauta, que é proibido sofrer nos dias de hoje, não é, minha amiga? Tolerância não tem que ser perfeito, né? Tem que ser perfeito e não pode mostrar o sofrimento. Não pode ser. Por mais que tu esteja sofrendo, tu tem que estar linda no Instagram. Plena. Fina. Eu não sei se talvez o sofrimento está associado com fraqueza, que quem sofre é fraco, não sei. Eu acredito que sim. Mas eu acho que é até inconsciente isso, mas eu acho que muito sim disso. Porque hoje em dia, até eu tava assistindo o Pânico, sabe? Uhum. E o Emílio sai com umas coisas muito ótimas, assim. Ele disse, antigamente, claro, dele falando do tempo dele, mas não, ele é mais velho que nós, mas ele dizendo assim, antigamente tu perguntava pra gurizada e eles, o que tu quer ser quando crescer, né? Eu quero ser médico, eu quero ser dentista, quero ser arquiteto, quero ser fisioterapeuta, quero ser psicólogo, era isso que queria. Hoje tu pergunta e o que as pessoas dizem? Eu quero ser feliz. Mas é que felicidade não é uma coisa assim que é pra sempre. Não, e assim... E nem não é pra sempre, só né? que felicidade não enche barriga. Sim. Então assim, eu acho que claro que tu tem que pensar em ser feliz, porém tu tem que pensar na tua vida prática. Sim. Então assim, então pensando... outra coisa, assim, também, nessa linha de raciocínio. Antigamente, a gente sabia o que a gente queria. Então assim, me parece uma coisa mais concreta. E hoje, eu acho que por uma indecisão, por uma imaturidade, não querem ser felizes. Parece que o mundo todo tá mais emocional e não tão racional. Mas olha só, que contraditório. Emocional pro bom, porque tu tem que disfarçar a tua tristeza. Uhum. Porque ninguém põe nas redes sociais as suas tristezas, né? A maioria não, né? Tu vai olhar... Porque não dá ibope, exatamente. Né? Assim. Então assim, ou também uma coisa que acontece, as pessoas não conseguem encarar a sua tristeza. Tu não concorda? É difícil, né? Na verdade, porque do que vem a tristeza? De um vazio existencial. Exatamente. Então essa tristeza sem uma razão, sem um motivo, sem um fator, ela é um vazio. E se tu se sente um vazio existencial, assim, que nada muito te agrada... O que te faz brilhar os olhos? Pois é uma vida com falta de intensidade, propósito. Com falta de propósito. Mas isso vai ao encontro, então acaba corroborando com a ideia de esse vazio existencial faz com que a pessoa, então, não tenha um propósito. Então, Sim. Daí fique triste, mas ao mesmo tempo não sabe encarar sua tristeza. Não sabe o que é, o né? que é. Literalmente é um vazio existencial. E que a pessoa não é preenchida daqui exatamente, a pouco, né? Porque não tem nada que agrade, não tem... que nem antes eu dei o exemplo de quando perguntava, né? Uhum. Eu quero ser isso, quero ser aquilo, e hoje, quero ser feliz. Me parece uma coisa muito abstrata, mas assim, não menosprezando da felicidade. Sim, claro. Mas também, antigamente... A gente sabia pelo que sofria, né? Uhum. Sofri porque eu fui mal pela prova, sofri porque o meu namorado me deixou, me traiu, ou sofri porque perdi o emprego. A gente sabia. E hoje em dia o sofrimento não tem muito, assim. Às vezes as pessoas estão sofrendo que é pelo vazio e nem sabem por que estão sofrendo. Será que agora me ocorreu, assim, esse vazio não é tipo, como se fosse uma carência, alguma coisa... Por essas relações estarem assim muito superficiais hoje em dia,
talvez esse afastamento da pandemia, alguma coisa. Eu É que penso, vem de antes, eu acho. eu né? acho que junta tudo, mas assim, essa coisa de não sofrer é meio que uma regra, assim, imposta, sabe? Sim, é um inconsciente que a gente falou antes, né? É isso, então assim, eu acho que tá associado com essa coisa de fraqueza. Sim, Então daí a pessoa não consegue encarar, daí às vezes o que faz? Pode ir pra bebida, sim, ou é uma pode fuga. foge, ou às vezes vai no médico e pede para tomar remédio, porque daí Sim. vai parar o sintoma. E parando o sintoma, eu deixo de sofrer. Mas daí eu não vou descobrir qual é a causa do meu sofrimento, mas se torna mais prático o uso do medicamento, entende? Porque daí, sim. Mas aí começa, de uma certa forma, algum vício. Tudo que é vício é exagero, né? Sim. Pode não ser uma coisa tão depreciativa que nem a bebida, né? Ou que nem, sei lá, drogas, né? Uhum. Enfim, pode ser uma coisa mais leve, mas que não deixa de ser ruim. Por exemplo, comida. Comer Excesso. demais, né? Excesso Uhum. ou até exercício, né? Daqui a Todo pouco. excesso é ruim. Todo excesso é ruim. Era isso aí, nesse ponto que eu queria chegar. Uhum. Tudo que é exagero me parece algo disfuncional, Uhum. né? Como se tivesse, de fato, ali tendo que Tapear alguma coisa. tapear ou preencher, né? Alguma coisa. Tu sabe que eu fui procurar no dicionário o que é sofrimento, pra ver o que tinha, né? E daí tem, assim, como sinônimos, né? Então, dor, ferimento, doença e padecimento, entende? Então, na verdade, é só isso aqui, como se fosse só permitido sofrer por alguma dor física, né? Ficou bem ligado ao físico mesmo. Ficou ligado ao físico, doença, ferimento e tal, e o padecimento. Mas aí, o que eu queria chegar? Numa máxima que se falam, algumas pessoas dizem assim, que só a morte não tem solução. Sim. Então, não deixa de ser, assim, aquela história de... não é sofrer à toa, ou que nem é proibido sofrer. Pode sofrer, sabendo que vai passar, né? Tendo consciência de que aquele sofrimento é por uma fase, por uma razão específica, que você vai superar e que você vai voltar a ter outras coisas nesta mesma vida, né? Tipo, que nada assim fora o padecimento, o falecimento, a morte de alguém, que é o que não tem jeito. Que não tem volta. Tudo o resto tem volta. Pode não ser do jeito que você quer, mas tudo tem alguma solução. Por exemplo, tá? Então, isso às vezes é um pouco até das pessoas entenderem mal quando escutam assim, mas então não é uma solução. Não é a solução que você quer. Esperava. Sim. É que você esperava, o que você queria. Mas é uma solução. Por exemplo, tô sem dinheiro, vou vender meu carro. É uma solução. Sim. Não é o que eu quero, mas é uma solução para aquele momento e bola pra frente. Fim de relacionamento. Terminou. É uma solução. Tá vivendo no sofrimento, briga e tal. Termina o relacionamento. Se afastam. Não é a solução que um dos dois pode não querer. Mas é uma solução. Vai ter outra pessoa. Vai ter outras, situações, oportunidades. Então, todos, né? Eu acho que é importante saber disso, assim, que é permitido sofrer. Mas eu penso que o não se permitir sofrer ou o querer disfarçar o sofrimento, a tristeza, seja como for, é o não conseguir ter estratégias e nem amadurecimento para enfrentar essa situação. Sim, exatamente. Porque, por exemplo... terminou o relacionamento, acho que vai morrer. Não, e assim, tu não sabe como fazer. Mas assim, tem que... Geralmente quem quer disfarçar o relacionamento é porque tá pensando muito na opinião alheia. Então daí tem que disfarçar para os outros, né? Então assim, já nesse caso que você falou do relacionamento, terminei, ok, já tô com outro, já tô com outra, não tô sofrendo, fila que anda, entende? Porque... Ou some. Mas assim... por que é feio dizer não sofri, eu gostava, ou enfim, sabe? Sim. Sinto mal. Não, é um ser humano. Passei o dia chorando, né? Tudo bem. Então, claro que tu não vai ficar a vida inteira padecendo por aquilo. Sim. Porém, é importante este enfrentamento para tu conseguir lidar. Ou seja, se tu não lidar, tu vai passar a vida inteira fugindo.
Sim, é uma questão de ego também, né? Eu acho, assim, nesse ponto Eu penso que especificamente. é questão de falta de amadurecimento emocional. Imaturidade, Uhum. não sabe É lidar, fugir. fugir. E daí queria, porque quem muito se importa com os outros, né? Meu Deus. Só que nós estamos nesse mundo de hoje, que tudo tem que parecer bonito, tudo tem que estar legal, Sim, tudo tem que estar tem que ser uma disfarçado. rede social eterna, né? Uma cortininha cor-de-rosa. Porém, é um disfarce e perde a autenticidade, né? Sim, Eu penso assim, pelo menos para mim sim. e hoje em dia tá as pessoas, ai, tu viu como fulano tá sofrendo? E daí quem sofre disfarça, Não quer se mostrar. não quer se mostrar. Mas eu acho que tem também aquela questão que tu falou no início, né? De parecer fraco, então... Sim, são as associações que eu penso que né? Sim. Associações, exatamente. De fraqueza. Além da imaturidade, sim. né? São vários fatores, eu acho, que levam, né? E pode ser uma fragilidade até também como a baixa autoestima. Porque se for demonstrar que está sofrendo, se sente muito frágil e vai se sentir menor, menosprezado por estar sofrendo por tal situação. Porque às vezes a gente até escuta, né? Que nada, não dá bola, segue. Tudo bem, em algumas situações não merece tanto. Sim. Mas tem umas que tu tem que encarar e resolver para até numa próxima situação tu saber lidar, né? Sim, mas é ruim de ouvir isso, né? Isso é uma coisa que eu cuido até para validar, por exemplo, a dor do outro, eu né? também. Porque para cada uma pedra aperta. No meu sapato, no teu pé, a tua pedra no meu sapato pode não apertar como a minha no teu também. Sim. Não. Mas eu tenho que respeitar a tua dor como eu gosto que respeitem a minha. Claro que tem que tentar, né, ajudar, daqui a pouco tu vê, mas é muito importante validar, né? Isso no outro, assim, não, eu sei. Eu cuido isso com as minhas filhas também, né? Elas, 3 anos, né? É adolescência infantil, né? Elas fazem birra pra, tipo, tudo que elas querem. É a idade do caos. E aí choram, choram por causa da comida, por causa da meia, por causa da roupa, por causa sei lá, da cor, sabe? E daí eu sempre digo assim, eu sei que dói, eu sei que dói, mas vamos fazer tal coisa? Ou, né? Então, eu sempre uso essa frase, né? Eu sei que dói. E isso é bom porque cria nelas uma visão de que eu estou olhando para elas, elas estão sendo ouvidas. Isso é com um adulto também. Ou, por exemplo, em relacionamento também, né? Tipo, dá uma briga lá. Então, assim, eu sei que tu não gostou de tal coisa, eu entendo, mas não, né? Não foi proposital, enfim. Eu sempre tento ter esse exercício de empatia, né? É um crescimento, acho que é uma dica, né? Pra quem... mas daí é o amadurecimento, né? A maturidade emocional. Mas uma coisa mais importante até do que eu ia falar desse assunto é que eu não sei se ficou claro, acho que até a gente meio que já comentou alguma coisa. Mas assim, triste ou feliz... Ninguém fica num estado ou no outro o tempo todo da vida, entende? Então, a felicidade, eu acho, e a infelicidade, eu acho que ela é cíclica, né? Penso eu ao longo da vida. Isso não significa que você é totalmente infeliz. Você está, é um estado. É um estado, né? Sim. Então, assim... Tua vida não é infeliz sempre. E nem feliz. Né? Entende? Então, sim, bom ter consciência dos dois lados, porque que nem a gente começou assim, o sofrimento, né? A gente tá falando que as pessoas têm que se mostrar fortes e guerreiras e o tempo todo. Não é o tempo todo. É tipo, aconteceu uma tragédia, passa por esse sofrimento. Porque vivencia, porque faz parte de uma fase. É necessário sofrer para ter o crescimento. Para crescer. Eu também. Eu penso. Isso aí, né? Tu pensa que o sofrimento faz evoluir? Muito. Eu também acho. Penso eu, né, André? Assim, tu tem a tua vida privada, não precisa ficar expondo tanto numa rede social se você não se sente à vontade para isso, né? Se você se sente à vontade, ok, faz o que quiser, entende? Mas passa no seu íntimo. Eu acho que a pessoa tem que passar por esse sofrimento e saber que vai passar. Mas eu
Não sei se é tão claro assim. Não, mas assim, se tu for ver essas pessoas que têm essa necessidade de estar se expondo sempre, elas só mostram coisas boas. A maioria, sim. Né? Eu agora não consigo lembrar de nenhum caso, né? Enfim, de repente alguém, artista, enfim, mas vamos falar gente como nós, que quer estar sempre se mostrando, quer estar sempre se mostrando bem. Tentando fazer um paralelo da vida na rede social e da vida privada, né? Por exemplo, na rede social pode ser que ela mostre muita felicidade e tal, mas que no seu íntimo ela esteja passando por esse sofrimento. Sim. Não quer dizer que ela tá feliz lá na rede social, mas tá feliz em casa, né? Talvez... eu já penso que quem tem essa necessidade de estar sempre se expondo não vivencia na realidade o sofrimento, porque isso acaba sendo uma maneira de ludibriar. Mas eu digo daquelas pessoas que estão o tempo inteiro, sabe? Sim. Que querem estar se expondo, que estão sempre, legal. Sim, mas que hoje em dia também virou uma profissão, né? Então vamos dizer assim, que muitas dessas pessoas que gostavam ou gostam, começaram assim, se expondo, hoje viraram tipo influencer. E sendo influencer, tu não pode ser influencer pro mal, pra depressão, né? Então daí agora meio que tô só imaginando, né? Tipo, a evolução dessas coisas, como se a pessoa tivesse que vestir aquele personagem que ela usa na rede para ser a influencer tal, mas tô falando de gente com mais, né? Não, nesse caso de rede social, sim. Mas eu fico pensando até no dia a dia, que as pessoas não querem sofrer, e daí, por exemplo, já... Gente como a gente. E daqui a pouco daí já vai buscar medicamentos para não sentir aquilo. E quem que tá indicando esse medicamento? É um profissional, um psiquiatra, um neurologista? Ou entende? Então, eu acho que é nesse sentido das pessoas, independente da profissão, as pessoas não quererem sofrer ou por não conseguirem encarar o sofrimento, usar desses recursos para passar mais em brancas nuvens. Por falta de amadurecimento e de não saber, às vezes não consegue. Entende? Não quer dizer, não tá fazendo por gosto, porque quer. Não consegue, não tem recurso interno para enfrentar aquilo. Mas eu, agora, que nem tu falando assim, eu faço uma análise de mim, né? Da minha pessoa, que eu fico pensando, nossa, na adolescência, porque eu sempre fui muito intensa, sabe? De vivenciar as coisas assim, de uma forma muito intensa. Tudo. Como uma boa escorpiana, né? É mais forte do que eu. É mais forte do que nós, eu também assim. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu fazia uma tempestade num copo d'água. Mas daí também eu penso assim, cara, mas eu tinha, sei lá, 15 anos, sabe? Como é que é exigido uma menina de 15? Depois eu até tinha quase 40, também continuar. Mas era outro momento de vida. Não, eu tô brincando. Assim, mas eu evolui meio na marra, sabe? Mas evolui. Mas passei por várias coisas e cada etapa, né? Eu tive um aprendizado. Foi lento, mas conseguiu. Eu precisei sofrer bastante. Mas eu acho que quem não sofre, né? Pois é. Mas eu que nem assim, eu não olho pra trás e penso assim, meu Deus, eu fui infeliz, eu sou infeliz. Cara, não sou. Não, mas é que tem pessoas que sofrem bem mais, porque se tu for ver, né, fazer daí uma autoavaliação, tem pessoas que sofrem muito mais. É que ficam batendo, né? Não, e que tem sofrimentos e tristezas bem grandes, assim, sabe? Que comparado com a nossa, digamos, terminou o namoro e foi um falecimento. Sim, não, claro. Entende? Mas é isso que eu disse, né? Só a morte não tem solução. Então, é um sofrimento de verdade. E tem quanta gente... Eu, por exemplo, não consigo imaginar perder alguém muito próximo, sabe? Eu nunca passei por isso. E Deus livre, nem quero passar tão logo. Mas é isso, né? Vai acontecer. É inevitável. Mas daí que é o enfrentamento, não é ir atrás de subterfúgios ou alguma coisa para dar uma amenizada. Porque se tu não passar por isso agora, em algum momento da vida vai bater na porta. Tu vai ter que passar. E agora, assim, pensando... É importante ter uma rede de apoio, né? Ao sofrimento. E a rede de apoio, diga-se, não necessariamente família, né? Não, e diga-se também, não necessariamente que tenha que ficar te falando coisas pra te consolar. Não. Às vezes só estar do lado ali. Às vezes nem falar nada. Não, só paradinho, pronto. Mas, assim, amigos, né? É importante nesses momentos, assim, de sofrimento. Aquilo que a gente falou de validar. E família também, mas...
Não é só, daqui a pouco tu tem uma intriga, alguma coisa, algum problema familiar e tu acha que tá sozinho na vida, né? Sim. Na verdade, não é. É. Então, tu tem que procurar criar uma rede de apoio, né? Seja vizinho, amigos de trabalho, amigos, né, de infância. E que daqui a pouco, de um jeito ou de outro, vão te ajudar a enfrentar o sofrimento. É isso aí. Profundo, né? Bem profundo esse tema. Mas é importante refletir sobre isso. Eu acho que vale essa reflexão mesmo, então. Eu fujo das minhas tristezas, eu quero disfarçar. Eu tenho medo de sofrer. Eu tenho vergonha de sofrer. Isso aí. Eu sou fraco porque eu tô sofrendo. Muitas perguntas. Né? Eu acho que fica essas Vamos questões. Fazer. Por que eu só penso no lado negativo, né? Às vezes fico só... As coisas têm muitos... E todo mundo, né? Passa. Todo mundo. E ninguém anda com o teu sapato. Isso aí. Ninguém é menos ou mais por isso, né? Verdade. Então, que fica essa reflexão. Gostei do nosso bate-papo de hoje. Isso aí. Então tá, porque né, todo mundo já tá cansado de saber que aqui a gente fala mesmo. Até o próximo. Tchau, tchau.